Tudo bom, jovem? Meu nome é Caio, eu sou fotógrafo, designer, ilustrador e essa aqui é uma aula vinculada aos meus materiais exclusivos que eu estou liberando como conteúdo bônus, tá? Deixando ela aqui como uma aula gratuita no canal, é uma aula extra mesmo, só para dar um suporte, um esclarecimento. Espero que seja útil e proveitoso. Então, essa aqui é uma aula que eu estou deixando ela disponível tanto no curso de pintura digital quanto no curso de Photoshop. Por quê? Aqui eu quero apresentar um recurso, mais um recurso extra mesmo, que foi inclusive sugestão de um aluno, que é para você trabalhar, por exemplo, como se você simulasse afinando o rosto, utilizando recursos de tratamento mais sutis, certo? Sem precisar distorcer ou mudar realmente o rosto da pessoa, só trabalhando com a questão da iluminação. Então vou mostrar esse recurso aqui aplicando nessas duas fotos, tá? Com essas duas modelos aqui, créditos pro fotógrafo aqui em cima, ó. Peguei essa foto aqui lá no Pexels. Isso aqui vai funcionar o seguinte: a melhor maneira para a gente ter um entendimento a respeito disso, onde escurecer, onde clarear, é com maquiagem, tá? Então, se você tiver um conhecimento de maquiagem, saber selecionar determinados pontos chaves no rosto para escurecer ou clarear, é o canal, viu? Vai te ajudar demais. Então é o seguinte, mas eu vou resumir aqui, eu vou buscar dar esse esclarecimento para você dispor essas sombras e luzes de formas mais sábias para chegar num resultado mais esperado, tá? Então normalmente é o seguinte, eu vou colocar aqui um tom de azul para simbolizar as sombras e num tom de amarelo assim, laranja, para simular as luzes. No rosto a gente tem pontos que a gente quer, normalmente a gente destaca, e pontos onde a gente dá uma suavizada e uma escurecida. Dentro assim de várias técnicas de maquiagem, lógico que cada tipo de rosto é um. Se você tiver um entendimento a respeito do assunto, pode comentar aqui, pode dar sugestão, tá? Mas normalmente é o seguinte, pontos onde a gente escurece são aqui em cima. Não é sempre, alguns casos vão escurecer aqui, depende do formato do rosto. Mas estudando a imagem, você vai saber identificar. Eu já vou apresentar esse tipo de coisa já já. Então olha só, normalmente é aqui em cima, aqui seguindo o desenho aqui da maçã do rosto, tá? Então, por exemplo, a maçã do rosto dela passa aqui embaixo. Alguns tutoriais, ou se você for pesquisar, estudar maquiagem, alguns passam aqui por cima. Você vai ver um desenho assim por cima. Às vezes a menina passa aqui, mas por quê? Porque a maçã do rosto dela é mais alta. E essa daqui, se você passar por cima, talvez você gere um aspecto meio cadavérico para ela. Então você tem que acompanhar mais ou menos assim o desenho do rosto, tá? Cada rosto é de um jeito. Então, às vezes você joga uma luz para cá, ó, para dar uma realçada nisso aqui, dar uma levantada nessa parte. Então, por exemplo, aqui nessa parte aqui, a não ser que você queira realçar um maxilar mais quadrado, mais proeminente, você joga luz aqui, mas normalmente as sombras são nesses pontos. Então, por exemplo, você pode jogar uma sombra aqui no nariz para dar uma afinada nele assim, ó. Quase sempre vai seguir esse caminho aqui, tá? Essa estrutura. E nas luzes, aqui no nariz assim, dessa forma. Então na testa varia de acordo com cada uma. Algumas vão ser assim. Dependendo do caso, você pode testar fazendo assim, tá? Se a testa for maior, às vezes você quer dar um aspecto mais suave, você faz um sombreamento assim. Dependendo aí do que você quiser fazer, de como é que for o arco da sobrancelha, você joga para baixo, você tem que testar. E igual eu falei, cada rosto vai ser um caso. No caso aqui dela é mais ou menos nesse segmento, tá? Aqui, ó. Aqui normalmente tem esses pontos chaves aqui assim, tá? Pra você clarear. Aí você fica livre aí. No caso dela vai ser algo mais ou menos dessa forma, seguindo o desenho da maçã do rosto dela, assim, ó. E dá uma valorizada maior. Aqui normalmente tem um destaque de luz também. Você faz esse desenho assim pro rosto dela, um desenho, tá vendo? Que afunila assim, ó, ela afunda. E algumas vezes aqui, tá? Dependendo, você pode colocar aqui assim, para não ficar com o rosto muito cadavérico. Também funciona. Tá, mas na prática, como que isso aqui vai ser aplicado? Como que a gente vai fazer? É o seguinte, você já viu aí centenas de formas de fazer tratamento, fazer edição, tem dezenas de modos de você chegar no mesmo resultado. Eu vou apresentar um aqui que se aplica tanto para pintura digital, quanto para edição de foto de uma forma mais simples, tá? E não tão agressiva. Eu vou trabalhar com pincel mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um tratamento na foto. Se for pintura digital, não precisa no caso. Mas aqui, nessa imagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma suavizada, por exemplo, vou pegar meu band-aid aqui. Eu vou dar uma suavizada em áreas como essa daqui, por exemplo. Umas áreas mais escuras. Vou só dar uma suavizadinha. Peguei aqui, segurei com Alt, cliquei num ponto, dou uma suavizada ali. Bom, aquela sombra ali estava um tanto agressiva, só dar uma amenizada nela, coisa simples.
Você faz um tratamento de pele mesmo, porque essa modelo não precisa. Porque eu quero apresentar aqui vai resolver muito bem, senão vai tomar muito tempo do vídeo, é outro assunto. E posterior a isso, o que a gente faria? Você pode fazer um tratamento por alta frequência, tá? Você fica muito livre. O que eu quero apresentar é mais essa questão das luzes, pra gente afinar. Eu posso pegar aqui, por exemplo, um tom de pele dela numa área mais clara, que seria, por exemplo, não aqui onde está pegando a luz, mas numa área da pele dela que tá mais clarinha, tipo essa daqui. Aí eu puxo aqui um pouquinho pra cima. E eu vou pegar aqui uma área da pele dela que tá mais escura, que seria, por exemplo, essa área aqui do nariz aqui, ó, que tem uma sombra boa. Eu dou uma saturadinha nela e puxo um pouquinho pra baixo. Vou tirar a opacidade aqui, vou deixar uns 20%. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar essas partes escuras primeiro, ó, uma layer separada. Então, nessas partes escuras, eu marcaria, por exemplo, faria uma marcação aqui, nessa parte, vou até aumentar aqui um pouco. Essa marcação aqui, dessa forma, vou dar uma afinada assim. Aqui, seguindo mais próximo aqui o desenho da maçã do rosto dela. Cuidado para não fazer demais, senão você deixa ela cadavérica, tá? O rosto fica muito fino. Ó, posso fazer aqui. Não tem problema, sai aqui de fora, tá? Depois a gente apaga e faz os retoques. Não preocupa não. E agora eu vou pegar as partes claras e vou fazer o restante do ajuste. Seria aqui no queixo, assim. Toma cuidado pro hardness aqui tá zerado, tá? E aqui abaixo dos olhos eu vou fazer dessa forma. Aqui eu vou deixar bem marcado, ó. Porque o olho dela tá um pouco, tá vendo? A maquiagem ele ficou muito carregado. Qualquer coisa a gente volta e dá um jeito naquela maquiagem lá. E aqui, nesse pedacinho aqui pra dar uma realçada. Beleza, e agora? Agora é o seguinte. A gente tem um desenho assim, padrão mesmo, que você vê até em estudante de maquiagem faz, esses testes aqui nos rascunhos, certo? Então eu tenho essa máscara aqui, e o que eu vou fazer com essa máscara? Essa máscara aqui, a gente pode fazer uma aplicação nela o seguinte. Eu posso trocar isso aqui para Soft Light e ficou dessa forma. Ficou esquisito, manchado, né? E eu perco um pouco de detalhe. Aí o que eu faço? Vou duplicar isso aqui e agora eu vou ter duas. Essa primeira aqui eu posso deixar ela em Soft Light. Vem aqui, ó, imagem, ajustes, matiz e saturação, Hue Saturation, atalha Ctrl U e tira a saturação dela um tanto. Tiro quase tudo, ó. E eu venho nessa minha segunda aqui e eu posso testar um outro modo de mesclagem que seria, por exemplo, esse aqui de Luminosity, tá? Se você colocar ele não vai ter alteração de cor e ele vai manter muito bem. Tá, mas tá horrível. Beleza, agora que é a manha aqui pra gente trabalhar. Vem aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Eu vou jogar um Gaussiano assim. Beleza, joguei esse Gaussiano. Vou desabilitar esse aqui de Soft Light. E eu venho aqui e apago nessas regiões, por exemplo, de onde está invadindo o olho dela, tá? Sobrancelha, a boca, a narina. E você pode fazer uma seleção aqui no pedaço aqui, por exemplo, onde está saindo, faz uma seleção só no rosto dela. Aqui nesse caso você pode fazer com laço, tá? Você pode fazer o que você quiser, tá bem esfumado, não tem problema. Você deixa um fetre aqui de 2, de 3, seleciona aí só o rosto, né? Eu quero deletar o que está de fora. Select, inverse, aperta delete, apaguei ali a porqueira que estava de fora. Aí depois você vem aqui com a borracha, opacidade aqui perto do 100, dá só uma suavizada assim, ó, para quebrar essa quina, tá? Ó. Então tá desse jeito, tá ruim, né? Tá estranho, tá muito artificial. Segura o Ctrl, clica aqui, ó. Você pegou essa área da seleção, né? Agora nós vamos recuperar, é parecido com o processo de fazer tratamento de pele por frequência, tá? Clica aqui no background, duplica. Essa é uma aula mais avançada, tá? Então demanda um entendimento grande das outras ferramentas. Joga isso aqui pra cima. Filter, outros, High Pass, tá? Alta frequência. Deixa aqui uns 3, 4, vou deixar uns 4. Troca aqui, ó, Soft Light ou Overlay, tá? Então agora, o que eu fiz com isso? Eu voltei, eu recuperei, observa aqui no nariz aqui, ó, essas áreas de textura. Tá, mas não tá legal ainda, né? Tira a opacidade disso aqui bastante. Ativa a sua de Soft Light. Tira a opacidade dela. Vai regulando aí até você encontrar um ponto. Você volta na sua original e faz a restauração eliminando as sombras indesejadas que você quer. Por exemplo, eu vou tirar esse aqui, abaixo do olho aqui, fazendo com band-aid mesmo. Esse aqui, ó, aumenta esse Soft Light, vê se está muito agressivo, tá? Aqui está muito agressivo nesse tanto e aqui passou do ponto, tá pouco. Então você vai regulando aí, testa a opacidade dele até encontrar, ó, aqui tá bem suave.
Essa aqui é a mesma coisa, você pode aumentar ou diminuir isso aí. Você pode fazer um teste, por exemplo, você aumenta, deixa bem alto, clica aqui 2 vezes e faz o teste puxando isso aqui, ó, segura o Alt e puxa para ver essa aplicação, ó. Vou diminuir isso aqui um pouco. Ó, diminuir aqui para ver como é que ficou, tem áreas ali muito fortes, ó, dentro desse soft light, ó. Não tô gostando. Aí o que você faz? Você diminui mais o de soft light, tá? Você pode diminuir ele. Deixa bem suave mesmo. E você pode utilizar um Gaussian Blur nele, ó. Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou deixar ele mais borrado assim, porque ele vai ficar mais natural. Então beleza, vamos mesclar isso aqui tudo, só para ver o antes e depois. Vou deixar a máscara ali separada, porque é uma técnica que você pode utilizar, essa aqui é a máscara de nitidez. É duplicar ela de novo, tá? Então vou mesclar isso aqui, só pra gente ver. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vou só agrupar elas. Ó, antes e depois, olha lá, tá vendo? O nariz deu uma sutil afinada ali e você realçou mais a maçã do rosto dela. E aí, se você desejar manter mais a textura, você pode duplicar essa máscara de novo. Olha lá, e agora ficou mais arrebentada. Aí você faz o ajuste, você tira um tanto de opacidade. Isso aqui é uma das técnicas, tá? Um dos recursos para você administrar isso. E aí vamos supor que eu estou satisfeito com essa edição, né? Aí você teria que fazer um tratamento de pele dela. Aí por fim, você ainda pode, por exemplo, só vou duplicar aqui para ter um backup. Você pode, por exemplo, utilizar os recursos da Burn Dodge Tool. Deixa aqui, por exemplo, midtones, 10% ali. E só faz um ajustezinho. Vai passar do ponto, mas depois você trabalha na opacidade da layer, que isso aqui vai melhorar. Você faz o mesmo ajuste aqui em algumas áreas. Ó. Passa aqui, por exemplo. Utiliza essa daqui, a Dodge Tool, né? Passa aqui também. Depois, na hora que a gente tirar a opacidade, vai melhorar demais. Então tá lá, o antes e o depois, ó. Tá vendo? Então é nesse caminho aqui. Coisa sutil, tá? Tem que ser sutil, senão fica muito artificial. Tem que ser muito delicado. Tem que tomar cuidado para manter essa textura da pele dela, ó. A textura da pele dela tá aí ainda. Então você só fez esse ajuste assim. Por isso que é importante você ter um maquiador realmente para fazer a maquiagem lá na hora. Que o processo fica muito mais natural. Mas por aqui, trabalhando dessa forma, você consegue dar uma suavizada e adapta melhor. Mas lógico, você tem que fazer isso aqui depois, você faz um tratamento de pele, aí você vai fazendo a aplicação disso aqui junto. Vou duplicar ela aqui de novo, só para fazer esse ajuste. Por exemplo, normalmente aqui no topo dos olhos, ó, você pode dar uma escurecida. Você pode pegar aqui, por exemplo, em Shadows, e dar uma escurecida aqui. Pode passar do ponto, não tem problema, depois a gente tira a opacidade. Eu tenho um backup aqui mesmo. Você dá uma escurecida nessa parte superior, passa o Shadows assim, ó. Por exemplo, aqui no maxilar aqui, tá? Na parte superior do rosto, lá de novo em cima da testa. E depois a gente tira bastante essa opacidade, ó. Que vai suavizar bastante, ó, tá vendo? E na boca aqui, ó, bem no centro do lábio mesmo, na junção, ó, você pode passar aqui embaixo um pouquinho. Você passa aqui no meio aqui, ó. Eu tô usando aqui a Burn Tool em Shadows, tá? Você pode usar a Burn Tool em Midtones também. Não passa disso aqui de 10%, não, senão vai ficar forte demais. Então olha lá, ó, tá vendo? Então você já dá um ajuste bom aí. Você pode voltar e fazer mais ajustes com a Dodge. Clareia aqui, ó, na base dos olhos aqui no queixo. Aqui na parte aqui inferior, aqui na bochecha dela, para ela não ficar com um rosto muito cadavérico. Então, aí como é que ficou, tá vendo? Tá suave assim, natural, mas tá quase passando o ponto, ó. Tá quase. Ainda você tem que manter a textura e tomar cuidado para ter essa suavidade, tá? Então aqui nos olhos, por exemplo, você pode fazer um brilho, identifica aqui de onde está vindo a luz, ó, do lado esquerdo. Do lado esquerdo, então vai ter uma luz de cá, ó. Já tá até marcadinho ali para você. Pode pegar a Dodge Tool, coloca em midtones ou highlights, ó. Passa aqui. Você pode criar uma layer nova, como eu já mostrei em outros recursos. Pega o tom do olho dela, que é um tom de olho castanho, deixa mais saturado assim, ó. Deixa aqui na layer nova e cria um arcozinho assim. Depois você troca o modo de mesclagem, escolhe algum. Por exemplo, o overlay funciona bem. Você tira a opacidade aqui, dá só uma clareadinha assim. Cuidado para não passar do ponto, senão fica muito artificial, tá? Mescla. Vou trabalhar aqui, por exemplo, em midtone, só para dar uma clareada mais aqui. Você pode passar mais uma Burn Tool aqui assim. Você fica livre para testar. E se quiser, passa a ferramenta de nitidez. Cuidado, tá? Para não arrebentar demais. Então tá aí, ó. O antes e o depois. Dá uma suavizada boa, tá?
Isso aqui no tratamento por alta frequência você já faz muito bem, mas aqui eu passo essa dica aí para você fazer o teste. E aí, dependendo se você desejar, você pode testar nessa daqui também, por exemplo. Nessa aqui é uma criação, vamos supor, de uma maquiagem nos olhos. Faz a mesma aplicação, vou deixar aqui a speed art dessa para você ver. Fazendo aplicação nessa daqui. E eu espero que tenha sido útil. Valeu demais, brigadão.